de um comercial da Volkswagen que está repercutindo muito e circulando pelas redes sociais desde o começo da semana e que utilizou a inteligência artificial para recriar a voz e a imagem da cantora Elis Regina, um ícone da música brasileira que nos deixou em janeiro de 1982, quando a filha dela, hoje uma estrela da MPB, a Maria Rita, tinha apenas 4 anos de idade. E esse comercial tem provocado um debate muito grande sobre o direito de imagem. Quais são os limites quando se trata dessa nova tecnologia da inteligência artificial que possibilita até a recriação de voz, de rosto, de personalidades, de pessoas que já morreram? É sobre isso que a gente conversa agora com o doutor Alexandre Trinhain, que é especialista em propriedade intelectual, está ao vivo com a gente. Doutor, boa noite. Em primeiro lugar, obrigado pela gentileza por nos atender nessa sexta-feira à noite. Bem-vindo. Boa noite, Brau. Eu que agradeço o convite. Boa noite para você e para os telespectadores da Jovem Pan. É um prazer estar aqui. Nós é que agradecemos. Doutor, a legislação brasileira, e talvez não só a legislação brasileira, mas a legislação mundo afora, ela alcança todos esses efeitos e todos esses debates que a tecnologia da inteligência artificial tem levantado e provocado, doutor? Brão, claro, tem gaps, né? Existem algumas lacunas na legislação, sim, porque não há uma especificação clara, por exemplo, sobre até onde quando você pode explorar o direito de imagem de uma pessoa após a morte dela, né, de maneira aberta. Então, existem alguns entendimentos sobre isso. A grande questão é sobre quem tem o direito de explorar a imagem de uma pessoa que já morreu, por exemplo, né? Normalmente isso fica aos cuidados do familiar, da família, a não ser que a própria pessoa tenha deixado alguma orientação por escrito. Tem um exemplo para citar aqui do Robin Williams, que deixou expressamente definido que ele quer 25 anos de nenhuma exploração comercial da imagem dele após a morte. Ele tomou esse cuidado. Claro que, obviamente, nem todo mundo tem esse cuidado, celebridade ou não. Então, quando não se tem expressa uma vontade do de cujus, isso fica aos casos da família. Se a família autoriza o uso, seja com exploração comercial ou não, se está autorizado pela família, então está respaldado pela lei, não tem problema. E aí não faz diferença se trata de uma pessoa pública ou de um anônimo, né? Uma pessoa que tem a exposição de imagem, como é o caso da Elis Regina, né? Uma estrela da música. Uhum. Não faz diferença, né, doutor? Não faz. Agora, tem uma coisa curiosa, né? Quando a pessoa é uma pessoa pública, ela fica até mais vulnerável do que uma pessoa que é desconhecida, quando se trata de lei de imprensa, liberdade de imprensa. Então, por exemplo, eu posso fazer uma biografia, né, não autorizada de uma pessoa pública, se isso for de interesse público e após a morte dela. Então, existem alguns casos curiosos, né, que foram liberados, até a biografia do Roberto Carlos, por exemplo, com a foto dele estampada no livro, e deu problema, houve processo, mas foi permitido por ser uma figura pública, porque agora eu não posso fazer uma biografia de uma pessoa totalmente desconhecida. Claro que existem impactos, né, a gente tem que tomar cuidado com a questão de dano moral, com a questão de reputação, do que é falado, né, do que é colocado, mas no caso de figuras públicas, você fica até um pouco mais vulnerável quando existe interesse público. Políticos, por exemplo, artistas muito conhecidos, né, filósofos, cientistas, então são figuras de interesse público. Então, normalmente existe um equilíbrio a ser adotado entre o direito de imagem e o interesse público. Agora, quando se trata de uma pessoa desconhecida, obviamente não tem interesse público que se colocar em voga, e aí vale realmente a restrição quase que total. Normalmente, o direito de imagem tende a acompanhar o mesmo prazo que acompanha o direito autoral, que são 70 anos após a morte do autor. Então, fica aos cuidados da família o direito autoral, o direito de autor, e segue junto o direito de imagem também. O INPI, por exemplo, no caso de marcas, tá? Não estou falando só de uso de imagem. No caso de marcas, com nomes de pessoas, ele tem um entendimento interno de cerca de 200 anos para você conseguir registrar o nome de uma pessoa pública como marca, se você não for familiar. Se você usar um patronímico de terceiros como marca, você precisa esperar cerca de 200 anos. Tá? Doutor, e para pessoas vivas, imagino que vale o mesmo, né? Ou seja, não é permitido que ninguém utilize a imagem, a voz de uma outra pessoa para qualquer tipo de obra, digamos assim, né? Para qualquer tipo de criação a partir da inteligência artificial, né? É necessária uma autorização? Aí fica mais fácil, André, a pessoa está viva, então você tem que pedir autorização para ela, fica muito mais tranquilo de você
e buscar essa autorização. Mas tem sim, você não pode fazer um meme com vozes de pessoas sem autorização dela, você não pode usar a imagem da pessoa sem autorização dela. Então, nesse caso da propaganda da Volkswagen, onde você usou o ferramental inteligência artificial, para quê? Para causar forçar um possível envelhecimento, né? Tentar montar a imagem da Alice Regina hoje, como seria, e montou o comercial junto com a filha, né? Como se fosse fazendo uma alusão à música dela, né? Como se fosse uma continuidade da filha, dos hábitos da filha com os hábitos da mãe, trazendo uma imagem da montadora ao longo dos anos, né? Foi autorizado pela família. Perfeito. Justamente então, vamos mostrar um trecho desse comercial que está repercutindo bastante. A gente volta a conversar na sequência. Vamos ver. Direto. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. E o mais impressionante, né, doutor, é que a reprodução é tão semelhante que ela leva facilmente a crer que seja uma cena real, né? É muito difícil de distinguir, né, o que é real e o que é criação da inteligência artificial, né? É como se eles tivessem vivido até hoje, né? Fizeram algo parecido também com Ayrton Senna. Às vezes o pessoal usa a inteligência artificial para tentar extrapolar a imagem do Ayrton Senna hoje, como ele estaria, né? Então isso é basicamente usar um ferramental para você tentar fazer alguns tipos de simulações, né? Mas claro, quando você vai adotar um uso comercial, vai adotar divulgação pública, você tem que tomar o cuidado de ter autorização da própria pessoa ou do familiar, caso a pessoa tenha falecido. Doutor, e o que seria necessário, então, para atualizar, para adequar a nossa legislação para que ela alcançasse casos como esse, sobre o qual a gente está conversando aqui? Que tipo de ajustes, que mecanismos precisariam ser criados na nossa legislação, doutor? Acredito que os prazos não estão claros. A gente sempre usa, para fazer análise dessas coisas, a gente usa um pouco da Constituição, um pouco de alguns entendimentos que existem, né, nos tribunais superiores sobre o assunto. E eu acredito que a lei deveria ser mais clara no que diz respeito a prazo para a utilização das imagens e o tipo de situações em que você pode aplicar isso sem autorização, né, da pessoa e quando que você requer a autorização da pessoa. Então, para uso próprio, eu vou fazer, sei lá, uma montagem para usar numa festa de família, junto com os familiares, tá? Isso não haja nenhum problema, porque a família já está implícito que ela está aprovando, né? Mas os gaps que a legislação deixa, principalmente, são os prazos, Brau. Existe uma lacuna muito grande, porque as pessoas não sabem quando é que expira o direito de imagem. Depois que a pessoa faleceu, quando é que termina o direito de uso da imagem dela? Principalmente se for uma figura pública. Então, não posso usar nunca mais, eu tenho que esperar 100 anos, 70 anos, 200 anos. Qual é o critério? Isso fica um pouco no limbo. Perfeito. Um debate que a gente vai acompanhar, que certamente vai se construir, né, com o passar dos meses, passar dos anos. Quero agradecê-lo muito, doutor Alexandre Trinheim, que é especialista em propriedade intelectual, esteve com a gente aqui no Fast News. Obrigado, doutor. Um ótimo final de semana por aí. Para você também. Muito obrigado, Brown. Bom final de semana. Obrigado.